Aleluia. Amém, irmãos? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia. Abra as vossas Bíblias comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 39. Aleluia. Gênesis, capítulo 39. De versículo 1 ao versículo de número 3. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Gênesis, capítulo 39, versículo 1 ao 3 diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que eu tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Aleluia. Pode se sentar glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina eternamente. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer o diácono, o irmão Robert, que me fez esse convite. Eu venho falar para os irmãos que eu fico muito feliz, eu fico muito alegre de estar aqui hoje junto com os irmãos. Glória a Deus, revendo alguns irmãos aqui, irmãos que fizeram parte do momento da minha vida, a qual nunca vou esquecer. Eu e minha família, nós somos gratos a essa igreja. Nós somos gratos, eu sou grato à minha família, que se faz presente aqui comigo. E eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, não é porque eu vou ministrar a palavra de Deus, mas é porque a misericórdia dele, ela é grande, ela é infinita, ela é dura de geração em geração. O Senhor tem algo a tratar comigo e com você esta noite. E eu convido você a abrir o teu coração essa noite e autorizar o Espírito Santo a trabalhar, a te convencer. O Espírito Santo, ainda que venha doer um pouquinho, mas que seja para ele educar você, que seja para ele te colocar no centro do teu querer e no centro da tua vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o tema da campanha que fez parte de todo o mês de agosto, de reconhecimento dos irmãos, é um tema muito propício para os dias de hoje, para os dias difíceis que não só a igreja, mas primeiramente a família vem enfrentando. A igreja está enfrentando momentos e dias difíceis, momentos decisivos da igreja do Senhor ainda nessa terra. E os irmãos, como já foi falado todo o mês de agosto, que um homem por nome de Obed-edom, não só ele foi abençoado, mas toda a sua casa e tudo quanto ele tinha foi abençoado. Eu quero te adiantar algo esta noite para você. O Senhor não quer te abençoar no privado, no individual. O Senhor tem algo para se estender através da presença dele na tua vida. A Bíblia diz, por conta de um erro do povo de Deus, de conduzir a arca de Deus, que vem representar a presença de Deus e a justiça de Deus, a arca ela foi colocada na casa de um homem que não fazia parte do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que por amor à arca do Senhor, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. A Bíblia vem, meus irmãos, e o Senhor falava ao meu coração, ele me levava na história de um homem, de um jovem, culto de jovens essa noite. É um privilégio estar aqui essa noite. Como eu fico feliz, eu falo porque eu tenho um filho jovem, né? Eu fico feliz de ver um jovem louvando ao Senhor. Como eu fico feliz de ver um jovem ressaltando um versículo do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você essa noite, toda vez
que eu e você pregamos para um jovem, conseguimos trazer um jovem para a igreja, nós tiramos um jovem do tráfico e colocamos ele na casa do Senhor. Nós tiramos o jovem da prostituição e trazemos ele para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Isso alegra muito o meu coração. Irmãos, e o Senhor me levava ao texto a qual acabei de ler, que vem falar de um nome, de um homem, de um jovem ainda por nome José. E eu aqui, o Espírito Santo, ele embasava a história de José no tema a qual a igreja do Senhor tem trabalhado, tem estudado, tem pregado, tem ouvido, tem falado algo desse tema, de uma família abençoada na presença do Senhor. Se a gente for olhar para vários homens da Bíblia Sagrada, jovens de mais ou de menos idade, a gente vai ver que toda mensagem, que toda passagem de homens de Deus, ele teve um propósito, ele teve um porquê. Se nós formos olhar aí para a história de Noé, nós vamos entender que Noé teve a responsabilidade de construir uma arca para que colocasse a tua família dentro dela e para que não fosse extinta a raça humana. E o que me chama a atenção, um legado que a mensagem, uma lembrança muito boa, muito profunda, que deixa ali o pai, o pai Noé, aquele que construiu a arca, é que ele conseguiu, ele foi um grande pregador, homem de testemunho, porque ele conseguiu salvar a tua casa, salvar a tua parentela. Ele conseguiu convencer os teus filhos, as tuas noras, a tua esposa, através do teu testemunho, através daquilo que ele acreditava que iria vir um dilúvio, e ele conseguiu converter, ele conseguiu pregar e convencer a tua casa. Se a gente for olhar, meus irmãos, para a história de tantos outros homens, como a história de Abraão, homem que não era de pouca idade, homem que já tinha sua fazenda, homem que já tinha tua parentela, os teus servos. Abraão não saiu da casa do teu pai, da tua parentela, e foi para um lugar distante que o Senhor iria mostrar, porque ele estava se aventurando, ele já era homem de idade avançada. Ele não saiu interessado o que ele ia ganhar, o que ele ia adquirir, porque ele já havia suas fazendas. Ele já era homem de posse. Mas o que me chama a atenção é que Abraão, ele ganhou o nome de pai da fé, não foi à toa. Teve um porquê. Porque ele saiu da tua casa, da tua parentela, e foi para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar. Se a gente for olhar para a história de Daniel, Daniel foi tirado, meu irmão, minha irmã, um jovem que foi tirado da casa do teu Senhor, que foi tirado da tua pátria, foi levado para uma terra distante, uma terra pagã, uma terra idólatra, uma terra da qual ninguém ouvia falar e pronunciar do Deus de Israel. Tiraram tudo de Daniel, tiraram a tua pátria, tiraram da casa do teu Senhor, da casa do teu pai e da tua mãe, mas eles não conseguiram tirar o Deus de dentro de Daniel. Não autoriza ninguém te tomar o mais precioso que eu e você tem, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode mudar de endereço, mudar de ambiente, mudar de trabalho, mudar de cidade, de estado, até do país, mas não permita ninguém tomar o Espírito Santo de dentro de você. Todas as histórias de homens de Deus, Isaías, Jeremias, Ezequiel, homens que pagaram o preço e não abriram mão de ser portador da presença de Deus, representante de Deus aqui na terra. Homens que pregaram em templo que não era apropriado, que pregador nenhum queria pregar, mas eles pregaram com autoridade, com certeza e cheios da presença de Deus. Mas o que me chama a atenção, uma das histórias mais magníficas da Bíblia, isso é um pessoal meu, a Bíblia não diz isso, é a história do jovem José. A história de um menino ainda, que ele pagou caro, porque ele acreditou na promessa que o Senhor tinha para ele. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, às vezes nós vamos ter que pagar um preço, porque nós acreditamos naquilo
que o Senhor tem direção da minha e da tua vida. Eu quero dizer para você essa noite, jovem, sonhar custa caro, acreditar custa caro, mas vale a pena acreditar nas promessas do Senhor. A Bíblia diz que não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que esqueça. A Bíblia diz que ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. José era o filho mais amado e o filho mais novo de Jacó. E Jacó, ele fez uma túnica de várias cores para José, para dar ali uma credencial daquele mais amado, daquele que era mais destacado entre os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que José era aquele filho, meu irmão, que ele trazia más notícias dos teus irmãos. Ele era um filho que ele não tinha comunhão, ele não tinha parte com as práticas errantes dos teus irmãos. José era aquele jovem separado. José é aquele jovem que ainda que ele seria rejeitado por alguém, ele ainda preferia agradar o teu Senhor. Ele ainda preferia, ele ainda que fosse rejeitado, ele ainda continuava fazendo a vontade do seu pai. Eu quero dizer para você essa noite, às vezes tem gente que não tem te aceitado, porque você rejeita o que o mundo te oferece. Mas eu sou feliz de dizer que a Bíblia diz assim, que nós temos que resistir o diabo, e o diabo fugirá de nós. Resistência, dizer não, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Ainda que custe caro, mas eu não vou resistir, porque se eu sujeitar o meu Senhor vai se chegar a mim. Oh, glória a Deus. A Bíblia nos diz que José contou um sonho, 2 sonhos para os irmãos dele, e os 2 sonhos se retratavam que José ia ser aquele que liderava, ia ser aquele que seria maioral entre os seus irmãos. E a Bíblia diz que aquilo despertou ainda mais uma ira no coração dos teus irmãos. E aquilo ficou mais difícil, que os irmãos de José não conseguiam conversar com ele pacificadamente. Não conseguia conversar com ele em paz, porque José, ele contou aquilo que o Senhor mostrou para ele em forma de sonho. Eu não sei a maneira que o Senhor tem mostrado para você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se foi em forma de sonho, mas eu creio que um dia o Senhor, através da palavra, Ele falou que Ele tinha algo a favor da tua vida, a favor da tua família, a favor da tua casa. O Senhor tem várias maneiras de falar com o homem, que seja no sonho, mas ainda o que temos que dar mais crédito, mais atenção, que temos que dar mais valor é a palavra de Deus. Ela vem falar o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para você, que você essa noite vem lembrar. Talvez a frustração tenha batido no teu coração, às vezes a tristeza, às vezes até a dúvida, mas essa noite o Espírito Santo, ele vai te lembrar do que ele tem te prometido através da palavra. Esta noite, eu não sei quantos anos, quantos meses foi essa promessa, mas a contagem dos anos do meu Senhor é diferente. Um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia na presença do Senhor, e hoje Ele vai te fazer lembrar aquilo que Ele tem te prometido. Você às vezes tem se esquecido o que Ele tem prometido, o que Ele tem proferido à tua família, à tua casa, mas hoje é noite de você permitir o Espírito Santo de Deus, me faz lembrar aquilo que o Senhor me prometeu, me faz acender aquela chama que às vezes o tempo fez apagar dentro do meu coração. José contou, irmãos, José contou porque ele acreditava. Eu acredito nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. E eu espero que você também venha acreditar essa noite. E a Bíblia diz que José, numa das missões que Jacó deu para ele de fiscalizar os seus irmãos, que eles eram pastores de ovelha, quando eles viram José de longe, eles projetaram, maquinaram, premeditaram matar José. Mas Rúben, não querendo ali pagar o preço do sangue do teu irmão, e eles disseram assim: lá vem o jovem sonhador. Tem muita gente, irmãos, que zomba da minha e da tua promessa, mas eu quero te dizer, continue na posição, continue no centro da vontade de Deus.
Tem muita gente dentro da minha casa, da tua casa, que zomba quando nós contamos os nossos sonhos. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer, para você continuar na onde o Senhor te colocou, pois Ele vai te honrar. Não ceda, não saia do lugar, do posto que o Senhor te colocou. Não abra mão daquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. A Bíblia diz que se nós for fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Irmãos, que seja o porteiro, que seja o pregador, que seja o líder de jovens, o líder das irmãs, líder das irmãs, e de qualquer outro tipo de departamento que o Senhor nos confiou, não abra mão, não ceda. Não ceda, não saia do centro da vontade de Deus. E eles ali, meus irmãos, eles projetaram, eles não mataram, mas eles jogaram José na cisterna seca. E eu vou resumir um pouco a história, os irmãos sabem um pouco. E a Bíblia diz que eles venderam José para o Egito, para uma companhia dos ismaelitas, que vinham e tinham ali o objetivo de ir até o Egito. E eles levaram José, aquele que tinha um sonho, aquele que acreditava. Agora parece que o negócio ficou diferente. Agora aquele que sonhava e que contou o sonho para os teus irmãos, foi os irmãos dele que jogaram ele na cova. Irmãos, não se assuste se alguém próximo de você tentar matar os teus sonhos. Não se assuste se alguém de dentro da tua casa, por incrível que pareça, queiram destruir os teus sonhos. Não foi ninguém de longe, não foi ninguém distante, mas foi do sangue de José que desejou matar, que invejou os sonhos que José tinha. Eu tenho algo de dizer para você essa noite, tem muita gente que está morrendo de medo da promessa se cumprir na tua vida. Tem muita gente que está morrendo de inveja, porque sabe se você continuar nesse propósito, o inimigo sabe se você continuar nesse objetivo de oração, de consagração, de leitura e prática dessa palavra, uma hora ou outra, no tempo de Deus, a promessa vai se cumprir. E eles vão tentar te matar, para tentar te parar. Mas Isaías diz assim que toda ferramenta preparada contra o teu povo não prosperará. Eu quero dizer para você, o Senhor às vezes não vai tirar a ferramenta, mas Ele está falando assim, prosperar também ela não vai. E adiante ela não vai haver resultado, não vai haver eficácia nessa conversa que estão lançando contra você. E aquele que ia ser líder, que ia liderar, agora ele foi como escravo para o Egito. Às vezes você tem pensado assim, mas depois que eu comecei a servir Jesus, parece que o negócio ficou mais difícil. Parece que o negócio agora apertou mais. A promessa de José inverteu. Aquele que era para ser líder, agora ele é escravo. Aquele que era para liderar, agora ele tem que ser subordinado de alguém. Aquele que foi chamado para estar à frente, para estar no centro, agora ele está lá atrás. Só que tem uma coisa, irmão, se me chama a atenção é que José chegou na casa de Potifar. E Potifar, ele viu algo diferente na vida de José. A Bíblia diz com todas as letras que o Senhor era com José. O que faz a diferença na minha vida e na tua vida é isso aí, irmão. O Senhor era com José. Não é o ambiente, não é o lugar, não é onde você se encontra, não é onde você trabalha, não é a faculdade que você está estudando, mas é que o Senhor, Ele tem que ser na minha e na tua vida. É o Senhor que faz a diferença na minha e na tua vida. Meu irmão, não é errado você dedicar em curso de teologia, não é errado, meu irmão, dedicar naquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, não é errado nós frequentar a escola dominical, isso é um mandamento do Senhor, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, mas o principal é nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Satanás não tem medo, meu irmão, de credencial, Satanás tem medo de crente cheio do Espírito Santo de Deus. O que faz a diferença, o que fez a diferença na vida de José, é que o Senhor era com José. Você fica pensando, que jeito que eu vou conseguir?
Que jeito que eu vou vencer? Como eu vou chegar? Como eu vou superar? O segredo está aqui, irmãos. Nós temos que estar na presença do Senhor. Hora nenhuma José questionou, mas o Senhor era com José. E Potifar, ele era acostumado a lidar com muito tipo de gente, acredito eu que Potifar não era qualquer homem. Potifar era chefe da guarda da maior potência econômica e política que existia na época. Só que José conseguiu chamar a atenção de Potifar. E não é porque José era bom, José era bonzinho, não, irmãos. É porque a presença de Deus era com José. É porque que tudo que José ia fazer, que José apanhava as mãos, prosperava. Um crente cheio do Espírito Santo, o ambiente que ele chega é diferente. Um crente cheio do Espírito Santo, ainda que seja nas trevas, a luz que habita nele resplandece em meio às trevas. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é sal da terra. Ele consegue, meu irmão, ele é sal, ele consegue colocar gosto no ambiente que ele se encontra. Nós temos essa obrigação de sermos não melhores, mas sermos diferentes. Alguém tem que olhar para mim, para você e falar assim: eu quero servir esse Jesus que ele prega, esse Jesus que ela prega. Eu quero servir esse Jesus que ele tanto fala aqui. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não precisa de falar ou de pronunciar. As pessoas já veem ele com um olho diferente. A Bíblia diz assim que Eliseu, que a mulher sunamita, se não me falha a memória, ela falou: se observaste que este verdadeiramente é um santo homem de Deus. Observa, tem muita gente me observando, e Potifar observou José. E a Bíblia fala que José era formoso de aparência, e a mulher de Potifar, ela cresceu os olhos em José, e desejou se deitar com José. E a Bíblia fala que, numa certa ocasião, ela insistiu, e José não cedia, porque José, primeiro, ele era fiel ao Deus do céu, ao Senhor do céu, mas ele era fiel ao seu Senhor, a qual ele estava no domínio aqui na terra. E a Bíblia diz que numa das suas tentativas, da sua estratégia, a mulher de Potifar, ela veio, agarrou José e largou José. Ela conseguiu tirar ali um pedaço das vestes de José. E a Bíblia diz que ela armou com que José não se deitou, mas ela fez uma armação, uma acusação, uma falsa acusação e uma calúnia contra José. E ali Potifar, ele veio jogar José ali na prisão. A situação de José só vem a piorar. A situação de José só vem ficar mais difícil. A calúnia chegou, a injustiça chegou, não basta. Ele está ali, vendido pelos seus irmãos, pela sua casa. E agora ele está sendo injustiçado por um ato tão pecaminoso. Mas a Bíblia fala mais uma vez que José estava na prisão e o Senhor era com José. O Senhor era com José. Meu irmão, às vezes estão tentando levantar calúnia contra a tua casa, contra a tua pessoa. Às vezes estão tentando te caluniar, te injustiçar, mas o Senhor também está falando para você essa noite que a justiça e a vingança pertencem a Ele. Ei, meus irmãos, a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, por sede e fome de justiça, pois eles serão fartos. Um dia, meu irmão, o Senhor há de fazer a justiça por mim e por você. José, e a hora que eles viram José, na hora eles colocaram José também para liderar ali aquele lugar. Liderar ali aquela prisão, porque José, na onde ele chegava, algo diferente acontecia. Mas eu volto a falar, você sabe por quê? Porque o Senhor era com José. O Senhor tem que ser na minha e na tua vida. O Senhor tem que ser na minha casa. O Senhor sendo dentro de mim, dentro de você. Aonde nós chegamos, nós faz a diferença, meu irmão. E a Bíblia diz que dentro da prisão, o Senhor sendo com José. José naquela situação difícil. Ele conseguiu, o Senhor era com José, ele conseguiu se superar. Ele conseguiu mais uma vez, que teve gente que olhou ele e viu algo diferente.
E ele veio ali, através de Deus, a revelar 2 sonhos daqueles que se encontravam na prisão. O copeiro mor e o padeiro mor dentro da casa real do rei do Egito. E a Bíblia diz que ele, revelando um dos sonhos, ele fez um pedido para aquele homem, que o sonho falava que aquele homem ele voltaria ao posto que o rei do Egito havia tomado dele. E ele fez um pedido que me chama a atenção, aquele homem. Ele falou assim: não se esqueça de mim. Usa de bondade, da mesma maneira que eu usei com você. Lembra de alguém que eu me encontro aqui. Meu irmão, vai chegar a época na minha vida e na tua vida, que muita gente às vezes vai se esquecer de mim e se esquecer de você. Muita gente, você vai olhar para muitas pessoas que passou na mesma estrada que eu e você passou, mas nenhuma delas vão lembrar de mim e vão lembrar de você. Vai chegar a situação na minha e na tua vida, que nós vai olhar o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, não vai ter uma mensagem de ninguém. Mas Isaías vem descrever no capítulo número 49, versículo número 15, se não me falha a memória, que pode uma mãe se esquecer do filho que que carregou no teu ventre, de um filho que amamentou, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti, pois o seu nome está gravado nas palmas de minhas mãos. O Senhor não te esqueceu, o Senhor não te deixou, o Senhor não te deixou jogado à beira do caminho. Se você estiver no centro da vontade de Deus, o Senhor ele tem algo a fazer, ele tem um projeto, ele tem um porquê de você se encontrar nesse lugar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que passaram-se, se não me falha a memória, 2 anos e José estava lá, esquecido na prisão. Eu não sei quanto tempo você está esperando alguém se lembrar de você, mas José passou 2 anos, esquecido, jogado, e a Bíblia diz que Faraó, ele teve um sonho, e os seus sábios, seus adivinhos não conseguiam discernir o sonho. Aí aquele homem fez Faraó lembrar de José. Falou: existe um homem, um hebreu, que ele estava lá na prisão, e ele discerniu o meu sonho, e de maneira que ele discerniu, o sonho se cumpriu. E Faraó, ele chamou José, trocou as vestes de José, cortou a barba de José. O cenário começou a mudar. As coisas começaram a mudar na vida de José, e ele se apresentou diante de Faraó, e ele veio ali revelar o sonho que o Senhor mostrara a Faraó. Eu quero dizer para você essa noite, fica firme, aguenta só mais um pouquinho, que esse cenário vai mudar, isso vai passar, nada é eterno, há um propósito em todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas, de parte de todo propósito no céu. Isso aí não é para te matar, você está achando que é para te matar, você está achando que é para você desanimar, mas é para você criar estrutura. Irmãos, se você for olhar a história de José, o caráter de José foi forjado através de cada dificuldade que José atravessou. Para o meu e para o teu caráter ser forjado, às vezes vai doer um pouco. Às vezes o vaso vai ter que ser amassado, vai ter que ser quebrado, ele vai ter que ser levado ao fogo, e o fogo dói. Mas você sabe o que o fogo faz no barro, faz no vaso? Ele faz criar resistência. O fogo é para te dar resistência. É para que quando ele for colocado algo dentro do vaso, não venha se rachar, não venha se romper. Eu quero dizer para você essa noite, meus irmãos, que a árvore, antes dela crescer para cima, ela tem que crescer para baixo. Toda a estrutura da árvore, ninguém está vendo as raízes, mas as raízes estão no solo. Porque quando vir o vendaval, quando vir um vento, a chuva de granizo, quando vir aquela tempestade, a árvore vai continuar no mesmo lugar.
é para nos dar estrutura. Aquilo foi para que José ganhasse experiência com Deus. Ele aprendeu sendo escravo, ele aprendeu sendo preso injustamente, só que agora o negócio começou a mudar. Hora nenhuma você vê José reclamar, José murmurar, mas você escuta a seguinte palavra: o Senhor era com José. O crente cheio do Espírito Santo, ele não murmura, ele não reclama. O crente cheio do Espírito Santo, ele não reclama se está chovendo, se está de sol, se está frio, se está calor. Ele sente prazer em estar cultuando o Senhor no domingo à noite. Às vezes ele está cansado, trabalhou o dia inteiro, mas ele sente prazer de estar aqui, bendizendo, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo não sobra lugar para murmuração. Um crente cheio do Espírito Santo não sobra lugar para o desânimo, para a tristeza. Um crente cheio do Espírito Santo não sobra espaço para o inimigo trabalhar. Não sobra espaço para picuinha, para fofoca trabalhar no coração dele. É por isso que José agora, o cenário mudou, porque ele era cheio de Deus. E a pessoa cheia de Deus não há espaço para mais nada. Um recipiente cheio, um vaso cheio, não sobra espaço para mais nada. A Bíblia diz que ele se apresentou a Faraó, e ele revelou os sonhos de Faraó. No tempo certo o Senhor exaltou José. No tempo certo o Senhor colocou José aonde o Senhor queria que ele tivesse. Eu quero dizer algo para você, essa noite que o Espírito Santo falava no meu coração. Existe um caminho do dia que foi feita a promessa, até que a promessa se cumpra. Existe uma trajetória do dia que Deus te prometeu algo, até que esse algo chegue na tua vida, chegue na tua casa. E às vezes o caminho vai ser agradável para mim e para você. Às vezes o caminho vai ter muito espinho. Às vezes o caminho vai ser doloroso. Às vezes o caminho não vai ser agradável para mim e para você. Às vezes vai bater no nosso coração a dúvida. Mas se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vai conseguir vencer. Nós vai entrar, meu irmão, na mansão celestial. Nós vai andar nas ruas de ouro, pois essa é a maior de todas as promessas. O caminho às vezes não vai ser muito agradável, vai chorar, vai ter dia de eu e você chorar. Esses dias eu estava conversando com o Espírito Santo, passando por uma situação difícil, e eu chorava e falava assim: como dói acreditar, como dói sonhar. Eu quero adiantar para você, jovem, você acreditar e sonhar às vezes vai custar caro. Mas se você for cheio de Deus, no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te colocar no devido lugar que Ele queira que você esteja. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor tem um propósito na tua vida, na tua casa, e tudo está concorrendo para o teu bem. Isso não garante que você venha entender, não precisa você entender, querer uma explicação. É você acreditar que está concorrendo para o teu bem. É porque Deus tem um propósito nessa caminhada. Você está querendo resposta da parte do Senhor, está questionando, mas está falando assim: continua no centro da minha vontade. Eu vou te responder com milagre. Eu vou te responder com providência vindo do céu. Eu vou te responder com coisas que o Egito não vai conseguir responder, mas eu, através de você, eu vou resplandecer a minha glória na tua vida no Egito. Muitos vão ver você diferente no Egito, porque você está na minha presença.
Muita gente vai olhar para você e falar assim, aquele é diferente, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Busque algo essa noite, a presença do Espírito Santo de Deus. Larga de ficar questionando, larga de querer ficar chegando Deus na parede e querendo uma resposta. A resposta de Deus para a tua vida essa noite, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Para de pedir para Deus mudar o teu marido, a tua esposa, o teu filho. Para de pedir para Deus tirar você desse lugar. Presta atenção. O salmista Davi descreve o Salmo número 23 assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Davi não pediu para o Senhor tirar ele do vale. O pedido de Davi foi o seguinte: eu sei que eu vou andar, mas o Senhor será comigo. Daniel não foi tirado da cova dos leões, mas o Senhor foi com Daniel. O Senhor não vai te tirar às vezes dessa situação, mas Ele está falando assim, eu estarei contigo. Seja cheio e seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, Ele consola. O Espírito Santo de Deus, Ele ensina. O Espírito Santo de Deus, Ele capacita. O Espírito Santo de Deus, Ele te dá discernimento, a hora e a maneira de você falar. A Bíblia vem nos dizer que José, ele agradou a Faraó, e ele ainda, com muita sabedoria, ele falou a Faraó, ele conseguiu trazer a Faraó a solução que Faraó iria enfrentar. Ele ainda falou para Faraó se preparar para os dias maus, e aquilo agradou a Faraó. E Faraó, ele fez uma pergunta para os seus magistrados, para os seus conselheiros: acharemos homem sábio como este? A Bíblia diz que ele colocou José como governador de todo o Egito. O Senhor tem algo reservado para a tua vida, irmãos. O Senhor tem algo, Ele tem um lugar para te colocar. Ele tem lugar para te colocar, Ele tem um lugar específico para te colocar. Eu quero adiantar para você essa noite, não fica com medo de ninguém tomar, não. O que for seu é seu, e você não precisa querer tomar de ninguém para se assentar, não, porque o que é seu está reservado. Não preocupa o teu coração, não inquieta o teu coração, porque assim, meu irmão, como o céu é mais alto do que a terra, assim são sonhos, pensamentos de Deus diante dos nossos sonhos e dos nossos pensamentos. O Senhor, Ele nunca é pego de surpresa, mas Ele sempre pega a gente de surpresa. Ele sempre surpreende a gente. A promessa que o Senhor tem para mim e para a tua vida, essa promessa vai nos surpreender. E a Bíblia diz que, resumindo, minha Bíblia diz que José, ele triunfou. O Senhor foi com José e foi de grande valia governador sobre o Egito, José. Aquele que tem o nome, o significado do nome, aquele que acrescenta, aquele que coloca, que é o significado do nome de José, ele teve grande valia. A Bíblia diz que houve fome no Egito, houve fome em Canaã, em terra de Canaã, houve a grande seca no Egito. Não teve fome no Egito, mas houve uma seca muito grande, 7 anos de seca. E a Bíblia diz que a fome chegou na casa do pai de José. A fome chegou na casa de pai de José. A fome chegou na casa daqueles que jogaram José dentro da cova da cisterna seca. Irmãos, continue na presença de Deus, porque a fome vai bater na casa daqueles que te tentaram te matar. A fome um dia vai bater na casa daqueles que são da tua casa. E você sabe na onde eles vão buscar socorro? Lá no Egito. E quando eles chegam no Egito sem saber, está lá José
governando toda a terra do Egito. Foi algo inédito, foi algo extraordinário. Nunca se ouve falar um governador depois de Faraó. Era só Faraó e pronto, mas Deus fez algo inédito no Egito. Ele abriu essa exceção e colocou um governador, que era José. A Bíblia diz que o Egito tinha toda a provisão, tinha pão, tinha trigo e tinha tudo aquilo que era básico para a sobrevivência do homem. E os irmãos de José foram buscar socorro no Egito. Chegando no Egito, sem eles saber, José era o governador. E José ele veio usar de astúcia com seus irmãos até chegar num ponto que ele não deu conta mais. Ele não se conteve da vontade de revelar e de falar para os seus irmãos que era ele, aquele que eles tinham jogado, aquele que tinha dado como morto para o seu pai. E a Bíblia diz que José, ao falar aos seus irmãos, até a casa do rei, ela escutou o choro de José. Um choro de alegria. O que me chama a atenção é que José fez um pedido para os seus irmãos: não fica de pesar de coração, não fica triste não, porque foi por causa de vocês que eu estou aqui hoje. Não use de vingança com aqueles que vão vir até você pedir pão, pedir suplemento, que você esteja o pão suficiente para dar para aqueles que vêm buscar socorro até você. José não pensou assim: agora eu vou me vingar, agora eu quero ver. José não pensou dessa maneira. José usou de bondade, usou de misericórdia. Que o Senhor venha tratar no meu e no teu coração, que venha tirar do teu coração essa raiz de amargura, essa raiz de vingança essa noite. Fala assim: Espírito Santo, eu não quero essa raiz de amargura, eu não quero, meu Pai, esse pensamento de me vingar daqueles que me fizeram mal. Espírito Santo, eu permito você trabalhar no meu coração essa noite. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas uma coisa eu quero: faça a limpeza, tira tudo aquilo que não provém do Senhor e coloca só a tua presença. Alguém te fez mal, alguém tentou te matar, mas o Espírito Santo está falando para você essa noite: eu quero fazer uma limpeza, eu quero tirar tudo aqui que não provém de mim, eu quero tirar a tristeza, a raiz de amargura, eu quero tirar aquele sentimento de vou me vingar, eu vou falar, eu vou fazer. Para finalizar, irmãos, aí você deve estar pensando: irmão Fábio, o que tem a ver essa mensagem com o tema da campanha de uma família abençoada na presença do Senhor? A Bíblia diz que o pai de José veio, os irmãos de José veio até José, e toda a casa do teu pai e dos teus irmãos comeram pão que José lhe dera. Toda a casa de José foi abençoada, porque o Senhor era com José. O Senhor quer abençoar a tua casa, crente. O Senhor quer abençoar a minha casa. Através da vida de José, através da presença de Deus na vida de José, não faltou pão para a casa dos seus irmãos, não faltou pão para a casa do teu pai. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que estar cheio de Deus, nós temos que ter pão de sobra. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor, porque quando chegar alguém faminto diante de mim e de você, nós vamos ter um pão para oferecer para ele, um pão para oferecer para ela, o pão que satisfaz o desejo da alma. A casa de José, ela foi abençoada, a casa do pai de José, dos irmãos de José, porque teve alguém que acreditou, teve alguém que sonhou, que o Senhor mostrou a promessa em forma de sonho, e ele, independente da situação, do lugar, da ocasião, ele acreditou. Acredita que o Senhor tem para a tua vida, porque o que está direcionado à tua vida, também está direcionado à tua casa.
As bênçãos que o Senhor tem para mim e para você vão ser tanta, que vai sobrar para mim e para a tua casa. É bênção para dividir para todo mundo. Muita gente vai desfrutar do pão que sai da minha casa e do pão que sai da tua casa. Muita gente vai chegar desesperada, muita gente vai chegar triste, abatido, mas você vai ter uma palavra, você vai ter um pão para oferecer para ele. Esse pão que se chama Jesus Cristo, esse pão que se o homem comer dele nunca mais tornará a ter fome, essa água, essa fonte de água que jorra para a vida eterna, que se nós beber, se você der para alguém beber, que é o Senhor Jesus Cristo, nunca mais nós teremos sede. Eu convido os irmãos a colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia.